Olá, eu sou Carla Spotorno, jornalista do Broadcast, e esse é o programa Cabeça de Gestor de junho de 2020, que a gente grava remotamente por conta da pandemia de Covid-19. Eu converso com o Duda Rocha, que é sócio e fundador da Ocam Brasil, uma gestora independente do Rio de Janeiro que tem em torno de 10 bilhões de reais sob gestão e tem o feito de, nos piores meses aí que a gente viu da pandemia, eles conseguiram retornos positivos e acima do benchmark dos fundos deles, inclusive em março, ali, quando a bolsa caiu em cerca de 30%. E um detalhe interessante é que, mesmo com essa incerteza que a gente vê para o cenário econômico e de investimentos, eles estão com uma visão otimista para a bolsa e cerca de 2/3 do risco dos fundos está alocado em mercados de ações. Duda, bem-vindo. Eu quero já te perguntar o que fundamenta o otimismo de vocês no mercado de ações nesse momento. Tá bom. Primeiro é um prazer falar com você, Carla, falar com o Broadcast. O ponto Ocam, na nossa gestora, é o nome de um filósofo que significa se restringir ao simples e ao essencial. Então, a nossa análise é extremamente simples. Primeiro, o fator que me deixa animado com a Bolsa global e a Bolsa brasileira são fatores exógenos, né? Então, você teve uma pandemia brutal, mas você está virando esse capítulo da página, né? Você está virando o capítulo do terror para um capítulo um pouco de aventura. Muita incerteza, mas algo de aventura. Então, os Estados Unidos já está fazendo flexibilização, alguns países do mundo já estão, inclusive, mais avançados, olhando até para o lado oriental na China. Então, você está virando esse capítulo. E os mercados lá tiveram um desenvolvimento muito grande, tiveram uma alta muito forte. Até me surpreendeu a velocidade, não o movimento. E por que também isso? Porque o Banco Central americano, né, que é a principal economia do mundo, e aonde a gente está mais aplicado, a gente está mais otimista, fez uma atuação muito forte, reduziu os juros. Então, os juros para 10 anos nos Estados Unidos está 0,7%, praticamente zero. Então, houve um alongamento do horizonte de investimento nos Estados Unidos. Um outro fator que favorece o mercado lá fora é que o tema de tecnologia é muito forte e é independente da pandemia. Já existia antes e ele ainda ficou ainda mais importante e latente. Então, essas empresas se valorizaram porque até tiveram ganhos com essa crise. Indo para o Brasil, aconteceu a mesma coisa. O Banco Central não desperdiçou essa crise e sinalizou que os juros que foram para 3% devem ir para 2,25% na próxima reunião. Nós, da Ocam, achamos que a inflação deve se manter ainda mais baixa do que o Banco Central e o mercado imagina e que a atividade é mais baixa ainda. Então, você deve manter um juros bem baixos nos Estados Unidos, que também você deve alongar o horizonte de investimento. O Brasil tem um outro fator, né? A pandemia aqui está demorando mais para você sair, para você virar esse capítulo, mas você está andando para frente, você já começa com alguma flexibilização. Mas a gente conseguiu criar uma crise política no meio de uma crise de saúde, né? O Brasil não perde uma oportunidade de perder uma boa oportunidade. Então, essa crise política... E de criar crise em cima de crise, né? Exatamente. Então, fez os preços ficarem ainda mais deprimidos. Mas também você está virando a página dessa crise política, que gerou uma distensão entre o Supremo, gerou uma distensão entre o Congresso e o Executivo. Então, principalmente, você tem claramente algo tangível, de novo, sendo simples e essencial, que é o aceno de uma aproximação com as forças de centro do Congresso. Então, também não se desperdiçou a crise em relação a isso e você avançou um pouco no entendimento do Executivo. Então, a gente também está virando. Então, eu sou otimista porque os juros vão ficar baixos, as pessoas vão alongar, a gente vai passar por um momento difícil de recessão depois, mas você pode conseguir, se alguns setores como de tecnologia, proteger, e a crise política também está se distendendo. Eu queria aproveitar que você falou de crise política e dessa que no entendimento de vocês está chegando aí está amornando, está chegando a um fim, e falar um pouquinho sobre governabilidade. Você entende, na Ocam, vocês entendem que essa aproximação com o Cetrão, ela é essencial para a governabilidade e para a aprovação das reformas a partir do ano que vem, ou eventualmente até no ano eleitoral, e se isso é fundamental para que a visão que vocês têm para juros continue do jeito que está, porque estou entendendo que a inflação baixa auxilia aí o cenário de juros baixos para vocês, mas num curto prazo, né? Quando a gente olha a curva, ela empinou porque, enfim, inflação baixa agora, recessão, mas o futuro ninguém sabe, né?
Então, eu queria entender a relação de vocês dessa aproximação com o Centrão, e se vocês confiam nisso para reformas e, portanto, para uma melhora do fiscal à frente. Ótima pergunta. Primeiro, indo pela última, né, que você está falando dos juros, se você tem uma percepção que a atividade vai estar fraca e a inflação vai estar fraca, e vamos dizer que você não tenha pioras no ambiente nem de saúde, nem de político que estão tomando agora, a gente tem a percepção que eles vão ficar baixos por mais tempo. Então, acho que, inclusive, essa pergunta é muito pertinente porque a gente até alongou a curva dos juros. A gente estava aplicado mais no curto prazo, porque a gente tinha uma convicção que ele ia fazer um movimento mais forte. O mercado já está precificando isso, o movimento de 0,75. A gente acha que ele para, pelo menos por um período, para avaliar. Já é um juro nominal muito baixo. Eu acho que, olhando para 2021, o Banco Central não vai trabalhar com juros reais negativos. Acho que o Brasil não tem essa maturidade. Mas olhando para frente, se nós estivermos corretos que a inflação será baixa em 20 e em 21, ele permanecerá nesse nível baixo por bastante tempo. E aí eu acho que é o grande ganho. A gente foi até para mais longos, tá? Juros até em janeiro 25, tá? Na UCAN. Então, a gente está otimista sobre esse ponto. Sobre o ponto da governabilidade como fator nevrálgico, eu acho que até a crise e a aproximação com o Congresso fez o governo talvez fazer uma opção mais pela governabilidade, até porque uma crise política sempre coloca em riscos o próprio executivo, do que talvez até mesmo a popularidade ou o estilo mais belicoso mesmo que o governo tinha. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a gente efetivamente, todo o pacote de ajuda aos estados, o pacote emergencial, gerou um nível de endividamento da dívida bruta brasileira que saiu de 70 e pouco para mais de 80, de crédito para mais 90 e pode chegar a mais 100. Então, a gente nível de economia desenvolvida, né, Duda? Exatamente. Então, mas a gente também está com juros de economia desenvolvida agora. Mas então, assim, a gente provavelmente vai ter que passar por mais reformas ano que vem. Ano que vem a gente vai ter umas discussões duras. Tá? Eu sou otimista, porque da mesma forma que o Banco Central não desperdiçou, a equipe econômica, que é muito boa, não está desperdiçando. Então, você vai passar por uma reforma tributária que eu acho que vai ter que ter algum tipo de aumento de imposto. Então, por isso também você tem que tomar um cuidado e aonde escolher as ações na Bolsa, porque eu acho que tem um pouco de aumento de imposto. Eu acho que você vai ter que avançar com as privatizações e eu acho que a equipe econômica já avançou, que você tem que segurar reajuste do salário, de salários do funcionalismo público, porque isso foi o grande vertente do custeio, que foi muito ruim, né? Muito danoso para o nível de endividamento no Brasil. Sim. Você tocou num outro ponto sobre as ações que podem saírem melhor aí nessa crise. Queria que você falasse um pouquinho na área de tecnologia, quais ações que vocês entendem que são vencedoras aí no meio dessa pandemia, e falando assim de Brasil, mas também de Estados Unidos, e também quais ações que numa eventual reforma tributária com aumento de carga que vocês acham que vão ser as ações que estão numa posição melhor para caso esse cenário se confirme. Tá bom. É interessante porque para a gente na UCAN fica muito simples. Nós, para multiplicarmos o dinheiro dos clientes, a gente procura empresas de crescimento. Então, as empresas com aumento de uma carga tributária que mais podem sofrer é que tem um lucro muito alto. Normalmente, elas crescem menos, como, por exemplo, os bancos tradicionais. Então, se você tiver supressão do JCP, que chama Juros sobre Capital Próprio, que consegue aumentar o resultado, as empresas com uma lucratividade maior, mas menos crescimento, são mais afetadas. Então, é bom os investidores tomarem um pouco cuidado, porque às vezes se compram empresas com alto dividendo, só por esse aspecto. Eu adoro dividendos quando eles fazem sentido. O mundo está focado em crescimento, o mundo está focado em tecnologia. Eu acho que aí você deveria focar mais, tá? Então, geralmente é um erro, não, mas um comportamento muito comum do investidor em momentos de crise e para as empresas que são as melhores pagadoras de dividendos, que são tidas como as mais defensivas, né? Mas não tem esse entendimento, não é legal fazer isso agora. Perfeito. O diabo está sempre no detalhe. Tem empresas que estão pagando dividendos maior que faz sentido. De novo, o mercado de ações, eu acho que sempre procure um profissional. Você pode investir diretamente, mas pelo menos procure um profissional para ter um benchmark ou até para ter informação. Eu acho que o Broadcast faz isso muito bem. Do ponto de vista de tecnologia, que você perguntou, a gente gosta muito dos ecossistemas de e-commerce, por exemplo. A gente gosta muito da Magazine Luiza, que é uma empresa completa, integrada. Foi a grande
a gente tem há mais de 4 anos, foi a grande alta do mercado, foi a empresa que mais se valorizou. Na crise, tomou as medidas muito corretas, expandiu o negócio, teve recorde de vendas na internet do que maior do que qualquer outra empresa, mais que Mercado Livre, mais que B2W, que representa a Americanas e as outras empresas do grupo. Então, eu acho que foi a empresa Alfa. A Alfa é a empresa que lidera, né? Independente da direção do mercado. Também outros ecossistemas que a gente gosta é a XP, que faz um ecossistema muito forte dentro de agentes autônomos, que eu acho que é descentralizado, sem ativos fixos, tão transformacional, inclusive atacando os bancos. A gente gosta bastante. A gente gosta também da BTG, que é um banco de investimento, tem muitos cérebros, é uma plataforma também que você consegue agregar valor, então a gente também tem investido. Então, o conceito basicamente é esse, são empresas que aí gosta muito da B3, que é um ecossistema, porque, de novo, Carla, com juros a 2,25, é inexorável que os investidores vão ter que correr algum tipo de risco para ter um retorno, porque ninguém vai ficar satisfeito com 2,25. Quanto mais nós que somos viciados no CDI acima de 10%, como era no passado. Então, as pessoas vão... Então, eu acho que, inclusive, eu recomendo muito que procurem um profissional, porque vai ser muito importante tomar risco, mas de uma forma responsável. Sim, para que não tenha destruição de capital aí, né? Eu queria... Ao final do dia, é sempre uma relação de retorno-risco. Você tem que ter uma relação de bom retorno ajustado ao risco. Sim, sim. Duda, eu queria trocar um pouquinho de assunto e entender a visão de vocês para câmbio. Essa semana, o Goldman Sachs divulgou um relatório dizendo que está apostando no enfraquecimento do dólar entre algumas moedas, né, inclusive emergentes. Qual é a visão que vocês têm hoje para dólar, com dólar aí a 5,40, Banco Central fazendo intervenção? É interessante, né? A gente ganhou um bom dinheiro na Ucrânia, não foi um mercado com risco retorno tão bom, a gente ganhou mais nos juros, depois na Bolsa, mas também ganhamos no câmbio comprado em dólar em relação ao real, nesse movimento de aversão a risco, né? E um desenvolvimento, um crescimento maior dos Estados Unidos e números fiscais, monetários melhores, inclusive de gestão, dos Estados Unidos. A gente, recentemente, quando chegou próximo de 6, a gente, num jargão de mercado, a gente virou a mão, né? A gente começou principalmente no Brasil, porque estava muito distendido em termos de preços relativos, e a gente estava com um comportamento da curva do coronavírus pior no Brasil, daquele momento, né, e um comportamento de uma crise política. Então, fez uma distensão muito grande do câmbio, né? Eu brincava que quem falava que ia vender o mercado a 5 estava querendo comprar a 6, né? O medo ficou maior do que qualquer coisa. Aí a gente virou. Hoje, a gente tem uma aposta da valorização do real em relação ao dólar. Eu diria que o mais importante é que o real em relação ao dólar não está num preço de equilíbrio. Se a gente voltar a cometer os nossos erros, eu acho que ele vai o dólar vai se valorizar, senão o real vai se valorizar. A gente tem o viés que o real vai se valorizar. Eu estou falando isso porque é um preço não equilíbrio, porque a gente preferiu fazer uma estrutura de opções, ou seja, a gente acha que o câmbio pode ir em termos de 1, 2 meses para baixo de R$5. Tá? Então, o que é uma estrutura de opções? Coincidindo ali com, aparentemente, a queda na curva de infecções de Covid aqui no Brasil. Então, 1, 2 meses. E o apaziguamento da crise política. Então, mas com muita humildade, porque a gente ganha se for para baixo de 5, mas como a gente fez uma estrutura de opções, a gente não perde se também o movimento for o contrário. Então, o que a gente tem visto no câmbio é uma volatilidade muito grande, né? Antes o câmbio estava subindo 2%, agora o câmbio está caindo 2%. Então, a gente acha que tem um movimento. Como eu te falei, da mesma forma que as pessoas em janeiro, quando o mercado estava muito altista em bolsa, achavam que a bolsa ia subir até o céu, agora eles estavam achando que o câmbio ia subir até o céu. Então, gerou uma posição que a gente chama de técnica favorável. Então, a gente está otimista num capítulo, tá? Não é uma tendência grande de longo prazo. Tá. É a tese que vocês vão continuar monitorando e navegando por 1, 2 meses, e depende desses fatores que você falou, evolução da epidemia, especialmente a questão da governabilidade da crise política. Isso. É muito importante o que você falou, porque tempos extraordinários encurtam um pouco as nossas posições. Então, daqui a um mês a gente pode ter uma conversa, Carla, e não sei exatamente isso, mas eu estou te falando que para um mês seria isso.
Entendi. Eu queria mudar agora, a gente está quase finalizando aqui, e entender que reflexões que vocês têm feito na UCAM sobre como o mundo, a economia, a sociedade sai dessa pandemia. Eu vejo algumas pessoas apostando na tese de que, de forma macro, inclusive por conta do trade war, que a cadeia global de produção vai sair diferente dessa pandemia, porque, enfim, a guerra comercial continua e tal. Quais são as reflexões que vocês têm feito em termos de consumo, mas também de organização da economia global? É bem interessante você estar me falando. A gente tem, infelizmente, a gente também tem esse viés que o unilateralismo vai aumentar um pouco em relação ao mundo, né? Então já aconteceu um pouco já de tensão nos Estados Unidos e em China. Os interesses econômicos sempre prevalecem um pouco, então não se avançou muito no sinal. Eu acho que foi uma boa notícia em relação a isso. Na Europa também está havendo algum tipo de fechamento de fronteiras para imigrantes. Então, acho que o ponto é o seguinte: você vai passar por é inexorável, você vai passar por uma recessão profunda depois, e os países vão estar se havendo com seus próprios problemas e vão estar assim, menos solidários e flexíveis a outros. Então, vão estar vendo muito os seus interesses. Eu acho que tem dois pontos que a gente gosta tanto dos Estados Unidos e no Brasil para investir agora, que são países continentais, ou seja, se bastam, tem um mercado interno que por si só se basta. Então, eu acho que isso é muito favorável. Um outro ponto que eu acho bastante importante é algumas mudanças de hábitos de consumo, né? Então, isso também é bem importante. Então, nos Estados Unidos, o setor de varejo tradicional sofreu muito. Várias empresas ícones, como JCPenney, pediram concordata. O setor de shopping, que já vinha sofreu sobremaneira. Então, as pessoas mudaram um pouco os hábitos. Quem está procurando mais natureza, a loja física perdeu ainda mais importância, com todos tendo que comprar via e-commerce, fazendo um marketplace. Então, isso também eu acho que é inexorável. E eu acho que, como eu falei, olhando para frente, tem dois temas que eu acho que ganharam reforço. A gente acredita que a inflação será baixa no mundo durante um longo tempo. Os juros serão baixos no mundo, até negativo nos países desenvolvidos. E o Brasil e muitos mercados emergentes que tiverem equilibrado suas contas fiscais, ou tiverem credibilidade, ou tiverem fazendo acenos para a trajetória de uma dívida controlada, vão trabalhar com juros bem mais baixos. Então, eu acho que isso é muito favorável para ativos de risco. A gente continua vendo na migração no Brasil de renda fixa para a Bolsa, a gente acha que isso vai continuar, ou para multimercados, como a gente faz, multimercado, muita estratégia que gera valor nisso. Então, eu acho que isso é uma tendência também inexorável. Sim. Bom, tomara que as coisas caminhem dessa forma, né? Duda, te agradeço demais pela entrevista e a gente, então, encerra aqui o programa Cabeça de Gestor, que toda primeira terça-feira do mês traz um gestor para conversar aí sobre os desafios e as oportunidades dessa indústria de fundos que tem cerca de 5 trilhões de reais no Brasil. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado. Tchau.